fomos formados naquela cultura como igreja. Agora a gente vem com gente que está se convertendo nessa pós-modernidade, mas a gente quer que eles entrem no nosso ambiente cultural, que muitas vezes foi para nós também um jugo. Precisa quebrar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente vai ter resistência, vou ter que aceitar algumas coisas, não dá. Ainda não consigo ver essas coisas dentro da igreja. Às vezes eu falo com a minha mãe. Minha mãe fala, isso aqui ainda não dá para mim. Eu falo, mãe, é o mundo de hoje, mãe. Que nós não podemos perder a fé, que nós não podemos perder a visão, que nós não podemos perder a palavra. O testemunho vai ser do Espírito Santo. Vamos ao próximo. Vamos avançar. Porque Ele é a paz, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então aquele irmão tão diferente de você, aquela pessoa com um corte de cabelo diferente do seu, com uma roupa diferente da sua, com um estilo musical diferente do que lhe agrada, nós e a eles Deus fez um. Respeitando, mantendo, derrubando a parede de separação que estava no meio. Uma igreja plural, com ações plurais. Vamos lá, a gente ir. As cidades não serão alcançadas por uma única comunidade, por uma única visão, por um único movimento. A igreja vai continuar sendo plural e de várias formas, para alcançar as várias etnias que habitam dentro de uma mesma cidade. Hoje, dentro de uma mesma cidade, nós podemos ter centenas de etnias, formações diferentes. Próximo. Pensei em algumas coisas. É possível que a mensagem toque e influencie a cidade. Atos 8:8. E havia grande alegria naquela cidade. Eu separei no final, se a gente tiver, não sei como é que está o tempo aqui, mas caminhar, de algumas ações que a gente faz aqui na cidade como igreja, nossa comunidade, de interação com a cidade onde a gente está, de tocar a cidade como um todo. E eu acredito que é possível. Mas isso não vai ser só por uma igreja. São por igrejas diferentes que a gente vai tocar. A sabedoria de Deus manifesta pela igreja é única e múltipla, ao mesmo tempo, sendo capaz de alcançar todos os homens. Eu gosto muito desse texto e ele está na base da nossa visão e missão como igreja. Na visão do nosso ministério, esse texto é que abre a visão do nosso ministério. Para que agora, pela igreja, a multiforme, eu gosto dessa palavra multiforme, sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Agora, pela igreja, a multiforme. Essa palavra multiforme, ela demonstra que Deus tem muitas formas de revelar a sua sabedoria. Que a minha não é a única, a sua igreja não é a única, o seu movimento não é a única forma de Deus se revelar. E é isso que nós precisamos nesses dias. E por que a gente começa aqui falando um pouco da nossa comunidade, da igreja, da nossa igreja? Esse é o texto que abre a nossa visão. Porque se Deus estava nos dando um chamado como igreja, a gente entendia que a gente não era a igreja, mas que a gente era uma igreja, uma comunidade dentro da igreja, para fazer um determinado trabalho. Ou seja, nós éramos uma dessas múltiplas cores, uma dessas múltiplas faces que Deus usa para se revelar. E isso eu tenho muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Eu entendo que Deus se revela de muitas faces, de muitas formas. As múltiplas denominações, eu sou uma pessoa muito aberta a reconhecer em cada denominação um valor. Em cada movimento evangélico, um valor. Uns podem diferir muito, outros vocês podem discordar demais da forma litúrgica, de alguns pontos teológicos, mas se é a salvação, é pela fé na obra redentora de Cristo, irmão,
estou dentro. Estou confiando que Deus está se revelando de uma forma diferente ali, mas está se revelando baseado nesse texto. Ok? Vamos lá? Eu queria fechar com a frase do Bill Hybels, falando sobre o que nós somos da cidade, sobre o novo tempo. E eu gosto muito dessa frase. Eu acho Bill Hybels um pastor que fala de liderança muito bacana e tem uma visão muito legal. E uma das bases de valor dele é essa: a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Ali onde você está plantado como igreja, tem um povo, tem uma etnia para você alcançar. E essa igreja é a esperança do mundo. A editora Central Gospel, além de uma vasta experiência na publicação de livros, de obras de excelência, ela também é uma editora focada no trabalho da escola dominical. Ela tem produzido um material de escola dominical de excelência, servindo a igreja brasileira nesse sentido. A escola dominical, apesar de ser uma instituição muito antiga, ela continua muito eficiente. Nós vemos a nossa escola como um grande centro de treinamento, onde pessoas são preparadas para servirem melhor ao Senhor e, enfim, a causa do Evangelho. Nós, filhos de Deus, viemos ao mundo cada um com o seu potencial, cada um com as suas habilidades, com seus talentos. E o local, o espaço da escola dominical é o lugar onde esse talento pode ser colocado em prática e pode ser desenvolvido. Por isso nós deixamos aqui a nossa palavra de estímulo a que demos à escola dominical a importância e o espaço que ela deve ter no fazer da igreja e nas ocupações ministeriais. Trazer algumas reflexões, algumas coisas à tona para que a gente pense, já que a ideia de você ter a igreja inevitavelmente inserida numa cidade e automaticamente inserida numa sociedade pós-modernista, não é? É um desafio enorme para o cristianismo. Não é só uma questão de igreja, mas o cristianismo realmente como um todo. Eu queria ler um texto da Escritura aqui junto com os irmãos, ali em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, eu gostaria que nós pudéssemos ler, orarmos e vamos entrar no assunto. Desde já agradeço o convite, um prazer. Amém? Principalmente o versículo 2, vamos deixar o versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, irmãos? Pedir ao Senhor que nos dê sua graça. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos, ó Pai, colocar nossos corações e vidas na Tua presença, suplicando a Ti que o Senhor nos ajude na nossa limitação, que o Teu Santo Espírito nos inspire, nos ilumine o entendimento, que nos abra o coração, que estejamos abertos, Pai, o nosso coração como terra boa. Eu clamo a Ti, Senhor, que a Tua presença transborde em nossas vidas e encha este lugar de forma densa, Senhor. Que a graça do Senhor seja conosco, nós Te suplicamos, Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Paulo disse para não nos conformarmos com este século, né? E o pessoal que estudou um pouquinho o grego, sabe que quando Paulo fala não vos conformeis com este século, o termo é aion, né? Que é o sistema de ideias que rege a sociedade como um todo. Então ele disse para não nos conformarmos com isso, mas transformarmos, né? Permitirmos que o Senhor nos transforme pela renovação da nossa mente, etc. Então, antes de entrar na questão do pós-modernismo em si, deixa eu dizer aos irmãos que eu, sinceramente, tenho algumas preocupações para essa mudança de século que vem carregado de mudanças culturais, sociais, filosóficas, etc. e tal, aos montes, né? E diante disso,
e falando especificamente da igreja, eu carrego na minha cabeça, no meu coração, algumas preocupações diversas, mas algumas delas eu gostaria de compartilhar com os irmãos antes de falarmos do assunto. Uma das minhas preocupações é o fato de que a igreja, né, com a nova filosofia de vida a ser implantada, não é que ela está plenamente implantada, né? O conceito pós-modernista não está plenamente implantado, mas em fase de implantação na sociedade como um todo, né? Na sociedade de forma global mesmo, né? E uma vez que isso realmente está influenciando a sociedade em todas as suas áreas, a cultura, a educação, o modo de vida, as famílias, a estrutura familiar, não é? E a política e etc. e tal, uma das minhas preocupações é justamente a questão de que os conceitos pós-modernos, eles já têm influenciado a igreja, não é? E não é que tudo realmente do pensamento pós-modernista seja descartável e ruim, não. Mas eu diria que 90% tem muita coisa ruim. E a igreja já está influenciada por esses conceitos. E ela nem sequer percebe, né? Nós nem sequer percebemos o grau de influência que o pensamento pós-moderno já tem exercido sobre as nossas igrejas. Evidentemente, nossas igrejas são formadas por pessoas. E as pessoas recebem as informações dos meios de comunicação, da escola, da universidade, do dia a dia, da conversa do dia a dia. É da onde os nossos irmãos, onde todos nós, na verdade, absorvemos os conceitos dessa nova sociedade e nós trazemos para o seio da igreja, né? Então, a igreja, ela está influenciada já pelos conceitos pós-modernos. E ela não percebe. A igreja não percebe. A nossa teologia, a nossa prática cristã, o comportamento, a forma de culto já está influenciado pelo conceito pós-moderno. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, só puxando, dando um salto. Uma das grandes características do pós-modernismo é justamente a filosofia hedonista mesmo, a busca desenfreada pelo prazer de qualquer forma, não é? A pessoa tem que se sentir bem. Ela tem que se sentir bem, tem que se sentir realizada, tem que sentir prazer no que faz, etc. e tal. Por exemplo, os nossos cultos hoje, e isso vem do final do século e entrando agora para o século XXI, já nesses moldes, muitas vezes, em muitas igrejas, o culto já é pensado em como vai gerar prazer nas pessoas, sensações, não é? A pessoa tem que sair dali emocionalmente, né, sensualmente, bem. Ela tem que sair dali se sentindo bem, etc. Então, os cultos, para muitas igrejas do nosso tempo, já não tem mais a preocupação em que o Senhor seja glorificado, em que Deus seja o centro de tudo e que Ele seja exaltado. Não, a preocupação é que as pessoas se sintam bem. Elas se sintam bem no percurso do culto. Os nossos cânticos são selecionados para que as pessoas se sintam bem. A mensagem, às vezes, é selecionada para que a pessoa se sinta bem e tudo mais. Então, o grau em que nós já estamos influenciados pelos conceitos desse mundo pós-moderno, o grau disso, a gente ainda não consegue medir. Mas o fato é que a igreja já está extremamente influenciada pelas questões, tanto as positivas como as negativas. A igreja já está influenciada pelos conceitos pós-modernos. E aí cabe à liderança da igreja, cabe aos pastores, às lideranças, os nossos mestres, etc. e tal, cabe a nós todos identificarmos essa influência e vermos até que ponto, né, essas influências são boas e são ruins. Então, isso é um fator preocupante, né? É realmente uma grande preocupação.